pandemia, ela influenciou muito o sistema humano com a questão das vacinas. O que você tem observado na saúde das pessoas? A queda de cabelo é algo que não para até hoje. Pessoas se queixando, que depois da pandemia a pessoa não é mais a mesma. É um problema de memória, é um problema de fadiga crônica, aquele cansaço que... Qualquer reflexão que você faz aí do ponto de vista nutricional, da nossa saúde? Doutora Sara, nós tivemos aí recentemente o problema da pandemia e isso mexeu com o planeta e mexeu aí muito com a nossa sociedade, os seres humanos. O que você tem observado na saúde das pessoas depois da pandemia? Que orientação que você está dando para esse número cada vez maior de pessoas se queixando, que depois da pandemia a pessoa não é mais a mesma, sempre está reclamando, é um problema de memória, é um problema de fadiga crônica, aquele cansaço que, por mais que você durma aquele final de semana inteiro, na segunda-feira você continua cansado. Qual que é a reflexão que você faz aí do ponto de vista nutricional, da nossa saúde pós-pandemia? Eu penso, Betete, que a pandemia ela influenciou muito o sistema humano com a questão das vacinas, Isso é um assunto muito delicado, mas não tem como não citar. Também com a alimentação que ficou o fast food, É o food só porcariada, Só pessoal porcaria, só porcaria. E aí o que aconteceu? As pessoas engordaram muito, que já é um fator muito significativo. O sobrepeso, ele tem um fator inflamatório para o organismo muito grande. O sobrepeso é o maior causador de patologias. Além de ser uma patologia, ele causa demais patologias. Então, o que eu observo? Que embora uma parte da população tenha ficado muito preocupada com a saúde, vem buscar informações, vem às consultas, procura um estilo de vida mais saudável através de leitura, de procura de profissionais, eles estão mais estressados e doentes. Isso começa a um nível acima do físico, que é o mental emocional. Depois da pandemia, o nível emocional, mental, ele se modificou em todos nós. Nós tivemos sentimentos de medo, nós tivemos alguns sentimentos que ficaram marcas. Se nós olharmos sistemicamente, isso deixa marcas. E aí o que acontece? Isso reverbera no físico. E o físico sente tudo isso. E as pessoas estão cansadas, estressadas. A queda de cabelo é algo que não para até hoje. A área da saúde, que eu posso te dizer que uma das áreas da saúde que mais cresceram no mercado da integrativa é a tricologia. E aí, na minha opinião, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar uma parada no excesso também de informação, mas um olhar para dentro. O que eu tenho feito? O que de tudo que eu aprendo, que eu leio, as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, é um chamado para você, inclusive, que está nos ouvindo. O que você tem feito pela sua saúde? Você tem sido protagonista da sua saúde ou você tem sido refém de tudo que a internet, a televisão, de tudo que você vê, no mundo? Então, nós precisamos parar. O que eu preciso por onde eu preciso começar? Porque existe também uma dificuldade do ser humano, isso estudado, de fazer um processo de mudança. E existem 5 etapas, existe um modelo que um psicólogo norte-americano ele criou na medicina comportamental. Eu utilizo muito isso nos meus cursos, nas minhas aulas, que é entender o processo de mudança e como eu posso dar o primeiro passo para este processo de mudança, entendendo quais são minhas barreiras, as minhas dificuldades, aonde eu estou errando, o que no meu dia a dia é possível mudar, o que não é possível, porque o que não é possível agora mudar, eu posso começar por outro. E aí esse cansaço, esse estresse, essa fadiga não vai ser suplementação, não vai ser só alimentação, só exercício físico, é um conjunto. É preciso entender que não existe nada milagroso e nenhuma monoterapia, não existe. Eu falo muito isso nas minhas aulas,
pessoas, eu falo muito isso nos meus cursos, por quê? Primeiro passo, se olhar para dentro e menos para fora, olhando para dentro, o que eu quero? Como eu me vejo daqui 5 anos? Eu quero continuar? Como que eu quero envelhecer? Quais são os passos que eu posso dar para ter mais saúde? Quais são os profissionais que eu posso ter como suporte? Porque o profissional, ele não é o agente principal de um tratamento, é o paciente. Se você vai no profissional, que ele é o protagonista do tratamento, tá errado. Na integrativa, isso a gente fala muito. Não é o profissional, é o paciente. Nós estamos falando... Só que o paciente não pode ser paciente, então. Ele tem que ser proativo nesse momento que ele decide mudar. Exatamente isso, Betete. Se eu tivesse que dar uma dica aqui hoje, só uma, eu falaria sobre isso. O paciente, o ouvinte nosso aqui, você pode ser ativo dentro da sua saúde. Você escolhe ter saúde. Por mais que eu entenda que você tem dificuldades, tem desafio do dia a dia, tem trabalho corrido. Eu falo por mim, eu tenho 3 filhos. Uma bebê de 1 ano, um filho de 8, um adolescente de 15. Uau. Eu tenho uma empresa, uma casa, um marido, né, uma família. E como que nós podemos, com tudo isso, porque eu sei que não é só eu, a maioria das mulheres vive isso, e os homens também, porque a gente, muitas vezes, Betete, a gente esquece de falar do homem, né? A gente fala muito da saúde da mulher, a mulher 40 mais, a mulher isso, a mulher... Os homens, né? Os homens também sofrem tanta sobrecarga, porque o homem tem que dar conta de tudo, o homem, ele tem que prover, ele tem que ser forte, ele não pode chorar, ele não pode desesperar, ele não vai procurar terapia, como a mulher vai, né? E a mulher tem o direito de algumas coisas. O homem está adoecendo muito. O homem está adoecendo hoje, eu diria, mais do que as mulheres. Porém, ele não se olha tanto, ele não procura tanto. Então fica esse chamado para os homens que estão nos assistindo também. Porque o homem, ele tem que dar conta de tantas coisas e ele tem que ser um super-homem, né? E isso não é real, é um ser humano também. Precisamos olhar. Até porque tem esse microsistema, né, que obrigatoriamente todos estão interligados. E não dá para separar o homem, o pai, o empresário, a mãe, a professora que está ali a mãe médica, né, a esposa, os filhos, né, todos estamos interligados ali. E é muito importante ter esse equilíbrio. Mas voltando aí para esses 5 passos que você estava falando, o primeiro passo é olhar para dentro. Né? Fazer uma autoanálise. Ok, estou desse jeito. Segundo passo que você estava falando, o que eu preciso fazer para mudar de vida, no sentido de ter mais vida, de ter mais atividade, de ter mais saúde. O terceiro passo seria qual, doutora Sara? Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Pare de sofrer com inflamações. Adquira hoje mesmo a cúrcuma no site da Nutrigenes.